Olá, gente. Nessa aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre as formas de propagação do calor. Como esse calor, uma forma de energia, ela se propaga nos mais diferentes tipos de materiais. Para isso, nós temos que primeiro compreender o que é energia térmica. A energia térmica nada mais é do que um conjunto de energias da substância. As energias de movimento dessas partículas, que nós chamamos, de uma maneira geral, temperatura, mas também depende da quantidade de partículas que está nesse corpo. Além da energia térmica, nós temos também a temperatura matéria estudada no início do ano em termologia, e nós temos também uma outra forma de energia, que é o calor, que é a matéria que nós iremos trabalhar nessa aula. Essa forma de energia, muita gente confunde ela com a própria temperatura, mas veja que pelas definições são duas coisas diferentes. Temperatura tem a ver com a propriedade do corpo, com suas partículas, suas substâncias, sua forma. Já calor não. Calor depende da temperatura? Sim, depende. Pois o calor só existe se houver uma diferença de temperatura, seja no corpo ou seja entre dois corpos em contato térmico. Ok? Agora, qual é a primeira forma de propagação do calor, de transmissão do calor? É essa brincadeira que a gente faz em casa, todo mundo já criança, já pegou um garfo, pegou um clips, abriu ele, pegou a chama do fogão e colocou uma ponta nessa chama. Você segura a outra extremidade, demora alguns segundos e você nota que essa extremidade que você está segurando, ela começa a esquentar, até você não aguentar mais e solta. Se você for fazer essa experiência usando o alicate, você consegue fazer com que essa ponta que está na chama comece até mesmo a brilhar, adquirindo uma cor avermelhada, alaranjada, tá? Vai variando até um azul claro, branco, se você tiver um fogão potente. Pois bem, olhemos aqui a figura. Nessa figura, nós temos exatamente essa experiência falada por vocês, onde nós temos esta ponta com a temperatura bem mais alta do que a ponta oposta. Então você nota que você tem um corpo rígido, um sólido. Alguns materiais, eles permitem que o calor ele tenha um fluxo bem melhor do que outros corpos. Por exemplo, o clipe de metal que eu tinha falado antes. Ele é metal. Então, se você colocar ele na chama, ele logo, esse calor produzido pela chama vai chegar à sua mão. Agora, se você fizer isso com outro material, por exemplo, um palito de fósforo, esse calor não vai chegar na sua mão. O que vai acontecer é a combustão desse palito. Então, mas ele não deixa chegar. Se você pegar um bastão de vidro, se usa em laboratório de química, ele não vai fazer com vidro em casa não. Se você fizer essa mesma experiência, a mesma coisa acontece. A ponta onde na chama está muito quente, enquanto você ainda consegue segurar, porque o vidro, a madeira, eles tendem a impedir esse fluxo de calor. Ótimo, olha a palavra que eu usei, fluxo. O que é o fluxo? Fluxo nada mais é do que o deslocamento desse calor. Quando a gente fala em condução térmica, você tem que entender que assim que você começa o processo, há uma diferença gritante de temperatura entre as várias etapas, as várias partes do corpo. Demora algum tempo para que esse fluxo de calor, esse calor que sai de uma ponta e vai para outra, se torne constante. Quando isso acontece, é o regime estacionário. E é o regime estacionário que nos interessa. Então vamos considerar. Você tem aqui o mesmo material, a temperatura 1 bem mais alta do que a temperatura 2. Esse material tem um certo comprimento e a gente pode chamar de espessura também. Se você for pegar, por exemplo, essa caneta de uma ponta a outra, você chama de comprimento. Só que se eu pegar essa folha de papel de um lado para outro, esse mesmo comprimento é chamado de espessura. Eu tenho aqui uma área genérica qualquer, você pode estar observando aqui no pontinho vermelho. Essa área simplesmente é uma região que, de qualquer lugar desse corpo, para a gente entender o fluxo de calor que vai passando aqui, de um lado para o outro. Ok.
Nesse regime estacionário, quando nós temos aqui o deslocamento da quantidade de calor, ele ocorre em um certo tempo. Ele demora um tempo para percorrer, atravessar essa área aqui. Então, isso nos dá a ideia de fluxo. Lembre-se, quando você está tomando banho, água caindo, é um fluxo de água. Enquanto nós temos as propriedades do material, o seu comprimento, o seu tipo, esse valor aqui, no próximo slide vai estar melhor, ele é a condutividade térmica. E nós sabemos aqui a diferença de temperatura, nós temos essa pequena equação que nós usamos também para determinar o fluxo. Eu chamo a atenção, entre parênteses, T1 menos T2. Não caia no erro de colocar ΔT, variação da temperatura. Porque se você for colocar o ΔT, o que é o ΔT? Temperatura final menos temperatura inicial. Quem é a temperatura final aqui? Quem é a temperatura inicial aqui? No fluxo de calor não tem sentido falar em temperatura inicial e final. Apenas a maior temperatura e a menor temperatura. Então eu prefiro usar a diferença do que o delta, exatamente para evitar esse tipo de situação. O que são essas coisas? Bom, como deve ter ficado claro para vocês, o φ, fluxo. E nós geralmente usamos caloria por segundo, joule por segundo, mas existem outras unidades. Nós temos aqui o coeficiente de condutividade, nós também temos a área dessa seção, geralmente o objeto ele é reto, então é uma área fácil de ser calculada. Nós temos o comprimento, a espessura do corpo, a maior temperatura, a menor temperatura. Ok, então dá uma pausa no slide, anota isso aí, anota essas duas equações que vamos usar depois. Voltando, nós temos aqui uma pequena tabela, 3 pequenas tabelas para vocês analisarem, dá uma pausada no vídeo, olhem os materiais, olhem os valores dessa constante. O que nós podemos notar? Olha essa tabela aqui onde eu estou circulando. Nós temos os materiais, alumínio, latão, cobre, assim vai, são todos metálicos. Olha o coeficiente de condutividade térmica. Comparado aos demais, é um coeficiente alto. Olha o amianto, concreto, olha o coeficiente deles. É um coeficiente baixo. E olha aqui os gases, os principais. Nós temos coeficientes mais baixos ainda. O que isso quer dizer? Materiais cujo coeficiente de condutividade térmica é alto, eles são bons condutores de calor, metais geralmente. E materiais cujo coeficiente coeficiente de condutividade térmica ela é bem mais baixa, eles são péssimos condutores de calor. Eles são chamados isolantes térmicos. Por isso que em países cujas temperaturas são muito mais baixas, o que você costuma usar nas paredes? Além da madeira, observe aqui a quantidade dela, você não usa uma madeira, você usa a madeira e ar entre elas. Exatamente para você ter uma condutividade térmica muito pequena. Também vidros. Os vidros, eles são duplos, ou seja, você tem um vidro, você tem outro vidro e ar entre esses vidros. Exatamente para ter um conjunto total de uma condutividade térmica muito baixa, isolantes. E olha os iglus, a casa deles. A casa é gelo. O gelo também é um isolante térmico. Tá? Bom, já falei demais, vamos falar um pequeno exemplo. Dá uma pausada no vídeo, leia esse enunciado aí. Bom, como você já leu o enunciado, nós temos aqui algumas informações que são contidas no enunciado e um pouco no item B. Os seus dados, nós temos o comprimento, a espessura, que ele chamou, mas é o nosso comprimento. Nós temos a área, nós temos a temperatura ambiente, nós temos a condutividade desse material, condutividade térmica, nós temos a temperatura do corpo e nós temos o intervalo de tempo que demora para o calor que está saindo do corpo humano ir para o lado de fora. Esses dias foi muito frio, vocês devem ter se coberto com bons cobertores. Se ele for um bom isolante, você vai notar que
logo você começava a esquentar. Se ele não fosse um bom isolante, você demora a ter mais essa sensação térmica. O interessante é que o comprimento não está na notação científica, não está na unidade padrão que é o metro. Então nós colocamos o comprimento. Quem mais está aqui? Nós temos a questão da quantidade, que está em quilocaloria, a gente só colocou em caloria, e nós temos o tempo, que está em minuto, passamos para segundos. Feitas essas conversões, agora vamos ver o que cada item deseja. No primeiro item, ele quer o fluxo de calor através do cobertor de lã, através do acolchoado. Então vamos lá os dados que nós já temos. Para determinar esse fluxo, vamos usar essa expressão, aonde nós vamos usar as características da condutividade térmica, da área desse cobertor, das diferenças de temperatura e o comprimento. Substituímos os seus dados, o coeficiente para o vídeo aí, repare cada um em cada ponto. Vamos agora trabalhar só a questão de matemática, jogar fora o que precisa ser jogado fora. Achamos um fluxo de 420 calorias por segundo. É um fluxo baixo. Depois, ele quer que você calcule a quantidade de calor que a pessoa perde nesses 45 minutos. Então, novamente, nós temos aqui os nossos dados, retirados lá dos slides anteriores. Para isso, vamos usar a definição de fluxo, que é a única que aparece calor. Substituindo os valores que nós temos, operando matematicamente, nós encontramos um fluxo de calor de mais ou menos 1 milhão de calorias. Isso lá podemos escrever como megacaloria. Então, ele perde mais ou menos 1 milhão de calorias em 45 minutos. O último item pede para você fazer um gráfico. O gráfico, gente, não tem mistério. A única coisa que você tem que fazer, saber, é interpretar a questão do enunciado. Repare o seguinte: considerando que as temperaturas dos dois lados do acolchoado não variam com o passar do tempo, é importante que essas temperaturas sejam constantes, construa um gráfico cartesiano, então aquele famoso eixo XY, da temperatura em função da extensão. Temperatura em função da extensão. Então a temperatura vai ficar no eixo vertical, a extensão, comprimento, expansão vai ficar no eixo horizontal. Então, ao falarmos, está aí o gráfico. Então, o eixo vertical, temperatura, eixo horizontal, espessura, e apenas colocamos os dados. Temperatura do corpo humano, está em contato, por isso que a espessura é zero, e ao final dos 4 milímetros, está aqui, a temperatura é superficial, é a do ar, menos 6 graus Celsius. Mas espera aí, quando a gente fala em condução, fique claro o seguinte: a energia térmica ela vai passar de partícula para partícula, sem deslocar o material. Lembra que eu falei aquela brincadeira de criança de pegar o clips? Você não vai ver o clips ele fluindo, não vê, ele está imóvel, ele é parado. O que acontece é que a energia passa de átomo para átomo, molécula para molécula, até chegar na sua mão. Mas nós temos situações em que isso, além de acontecer, acontece também o deslocamento de matéria. É quando nós temos a convecção térmica. Quando você está esquentando água para fazer um chá, por exemplo, esquentando óleo para fazer uma fritura, você nota essa convecção, você nota o movimento da parede da panela e esse movimento fazendo mais ou menos isto dentro desses móveis, desse utensílio, melhor dizendo. E você tem essa transmissão de calor, então agora com transmissão de matéria também. Quando você faz aqui o seu bolo de chocolate, abre o forno com cuidado, você nota que aquele ar quente sai para fora. É exatamente a questão da convecção térmica. Nessa convecção, nós teremos correntes ascendentes, o ar quente sobe, e correntes descendentes. O ar frio desce. É o princípio de várias tecnologias, como o ar-condicionado, a geladeira. Muitas aves voam com as chamadas ascendentes, os planadores. E aí nós temos, se você for procurar, você vai encontrar outros e outros meios e materiais que utilizam as correntes de convecção. A outra forma é a radiação. Nela, a energia térmica ela vem sob forma de energia. Dos três processos, ele é um único.
que não precisa de um meio físico. Se você for notar a condução e a convecção, é necessário um meio físico para haver a propagação do calor. Na radiação, não. Na radiação, você não precisa desse meio físico, ou seja, a radiação térmica passará diretamente pelo vácuo. Então, se você vai para o Sol agora, você vai notar essa radiação térmica em você. É a luz, o calor que vem do Sol é um exemplo dessa forma de transmissão. Bom, observe para essa figura. Nós temos aqui a radiação incidente, uma radiação térmica vem de alguma fonte qualquer. Observe que um pouco é refletido pelo corpo. Um pouco atravessa o corpo e sai para o outro lado e um pouco é absorvido. Então nós temos aqui, os corpos eles podem ser divididos em dois tipos. Você pode, por exemplo, ter os corpos escuros, que são os corpos que eles têm um alto grau de absorção de energia térmica e, por consequência, um alto grau de emissão, só que eles refletem muito pouco. E você pode ter também os corpos que são mais claros ou polidos. Eles, ao contrário, eles são bons refletores e péssimos absorvedores. Se você mora numa casa, num prédio, que tem uma parede que fica para o lado do poente, note o seguinte, em época de calor, o sol, mesmo depois de posto, já à noite, essa parede que ficou recebendo energia solar, ela continua irradiando calor, porque ela absorveu e do jeito que ela absorve, ela emite. Bom, gente, terminamos por aqui. Qualquer dúvida, posta nos comentários, no WhatsApp, que nós vamos esclarecer melhor. Foi um prazer, até mais.